Olá pessoal, muito bem-vindos aqui de volta ao canal Wiki Odonto 32, aqui com o nosso quadro Odontocaster, que eu tenho o prazer de receber vários amigos que já passaram por aqui, quem está nos acompanhando aí nas outras entrevistas. É sempre importante a gente lembrar, né, de você se inscrever no nosso canal, a gente sempre fala, isso é interessante para que o canal se multiplique por mais pessoas que possam fazer o propósito do canal, que é crescer juntos, trocando informação. E aí, falando de odontologia, falando de um monte de coisa, mas o propósito principal aqui é a gente fazer um bate-papo descontraído. E hoje eu tenho um grande prazer de finalmente receber esses caras aqui que são fantásticos e, além de tudo, amigos, irmãos, assim, o carinho que eu tenho por eles, vocês vão saber quem são já. O carinho que eu tenho por eles é imenso. Eu não sei se eles mentem, mas eles dizem que a recíproca é verdadeira, e a gente trilha esse caminho junto aí na especialidade de prótese desde 2001, quando eu estava fazendo especialização. Então eu tenho aqui para vocês Márcio Coutinho, Wesley Pérez. Esse é o MW galera? Laboratório. Se eu falar MW, todo mundo sabe. Se eu falar o Wesley, se eu falar é o Wesley. Quem é o Wesley? O Wesley, não sei. Vai pensar que é o Wesley Safadão. Fala aí, Wesley. Não, a galera não me conhece como Wesley, cara. O Wesley é só minha esposa. E quando ela fala Wesley é porque ela tá irritada. Ela tá brava. E o Márcio? E também outra história, né? Que nós sempre falamos isso, né? Se fosse laboratório no Rio de Janeiro, botar... qual o nome que nós vamos colocar? Márcio e Pérez, Pérez e Márcio, como é que vai colocar aí? Poxa, chegamos à conclusão lá de MW, porque a gente sempre conta isso, né? Colocar no Rio de Janeiro, colocar PM, caramba, não vai com ficar essa muito cara, legal. com essa nave. Nós dois, Márcio e Pérez, então assim, nós resolvemos colocar MW. Então juntamos essa parceria, já tem 20, na verdade estamos juntos há 30 anos, né? E como, por aí. Como sócio aí, 27. Né? E aí, estamos como é que surgiu assim a trajetória de vocês em termos de ir para a área da prótese? Eu já conversei com o Pérez alguma vez, contigo também, assim, sei um pouquinho por alto da história de vocês juntos. Mas como é que foi o início, assim? Fala aí, Pérez, como é que foi seu início na área de prótese, assim, de ir para esse lado? Tem alguém na família? Tem alguma... Não, cara. Na realidade, eu estava até preparando uma palestra para dar para uns jovens. Um pastor da nossa igreja vai estar tendo um congresso de jovens na nossa igreja. Eu estava contando a história, ele foi lá no laboratório e ele falou: pô, você vai contar a história da tua vida, cara. É impressionante, pô. Você tem que contar isso para os jovens, para motivá-los e tal. Pô, e aqui, ó, olha aí, vai contar aqui, hein? É bem interessante. Bom, como na prótese, você sabe, Sandro, assim, hoje, se vocês perguntar para os técnicos, a maioria tem mais ou menos a mesma história, né? O cara entra dentro de um laboratório de prótese como office boy, né? O auxiliar de serviços gerais. Tem aquele caminho ali por dentro, né? Porque é uma profissão que você entra e, assim, uma família sem grana, né? Não tinha muitos recursos, eu estava meio perdido ali, sem saber o que fazer. E aí eu coloquei um anúncio para trabalhar no antigo jornal Balcão, cara. Você botou um anúncio? Eu botei um anúncio para trabalhar como auxiliar de serviços gerais. E aí um cara me ligou e falou: pô, tem uma vaga aqui para você. Quando eu cheguei lá, era um laboratório de prótese. Para trabalhar como auxiliar de serviços gerais. Auxiliar de serviços gerais. Auxiliar de serviços gerais em prótese. Aí, pô, cheguei lá, era um francês e um alemão, cara, os donos do laboratório. Mas falavam português, pelo menos. Falavam, bem arrastado. Bem mal. Bem mal, pô, bem mal. Era o Francis e o Hans, cara. Assim, uma dupla incrível, assim. Pô, o francês era veterinário. E o alemão, o Hans, ele, pô, veio da guerra e, pô, veio pro Brasil. Saiu fugido da Segunda Guerra. E aí ele era engenheiro eletrônico.
Então é um negócio bem interessante. Pô, eu cheguei lá, eles montaram um laboratório os dois juntos, pô, contrataram o técnico, o laboratório bombava, cara. E eu era o office boy do laboratório. E aí, cara, quando eu olhei assim, eu comecei a conversar com os caras, e os caras, não tinham um nível superior, não tinha nenhuma formação, os caras aprenderam dentro ali no dia a dia. Aí eu falei, opa, cara, isso dá para viver disso aqui. Entendeu? Acho que vai ser o meu futuro, vai ser até uma luz no fim do túnel ali que eu vi, né? Porque eu tava meio perdido, molecão, 17 anos de idade. E aí, cara, foi que começou a história, entendeu? Mas nessa época você não conheceu o Márcio Não conheci o Márcio. Aí o que aconteceu? O laboratório fechou depois de um ano e pouco, apesar de muito trabalho, um desentendimento entre os dois, e o laboratório fechou. Laboratório de prótese não tem desentendimento, não. Tem? Pô, rapaz, o negócio... a chapa é quente. Todo mundo acha que nós dois somos amigos assim, né? Só flores. Passa um dia do nosso lado ali. O negócio é brabo. Cara, toda vez que eu vou lá, vocês me recebem bem, a gente conversa, é tudo sorriso, cara. Sim. Sorriso perfeito. Aí, cara, o que aconteceu? Eu fui pra paraquedista. Meu sonho era ser militar. Eu falei assim, eu fui pra paraquedista. Mas assim, eu tava ali na paraquedista entrando como soldado e tudo. Você chegou a entrar pro exército? Eu entrei pro exército, fui pra paraquedista, tem triagem. Tinha uma triagemzinha que eles fazem, né? E depois de 3 meses ali de triagem e tal, que você tá ali dentro, aí tem um período da área de estágio, quando você vai entrar para treinar realmente o salto e tal, se preparar para saltar, para fazer os primeiros saltos. Aí os dois foram atrás de mim, cara. O francês foi atrás de mim, que estava montando um outro laboratório, e o alemão também. Eu optei por ficar com o alemão, que é um cara que eu me identificava mais. E aí o oficial lá reuniu o grupo todo e falou assim, olha, tem uma galera na reserva, na paraquedista fica uma turma de reserva para caso alguém desista. Então deixa eu só te interromper um segundinho. Então você já estava trabalhando no laboratório de prótese, aí você foi convocado ou você que resolveu? Não, eu que resolvi. Você que resolveu entrar. O laboratório fechou, eu fiquei perdido, falei, entendi. Pô, agora... Perfeito. Porque eu estava começando a aprender a usinar metal, fazer gesso e tudo. Eu falei assim, bom, agora acabou, vou partir para outra. Certo. E aí estava na fase de entrar para as Forças Armadas. Aí entrei lá. O alemão foi te resgatar. Os caras foram atrás de mim, cara. Falaram, não, tem que ser você, vem pro cara, eles gostaram muito de mim e tal. E aí o oficial calhou naquela semana, o tenente reuniu o grupo e falou assim, olha, quem quiser desistir agora, é a última chance. Depois não tem como voltar atrás. E aí eu falei, cara, prótese, porque aqui o meu futuro ali eu vi que ia ser restrito e tal, a não ser que eu fizesse uma faculdade e tal, ou um curso preparatório e tal, enfim, aí eu falei, eu vou optar por sair. Aí saí e fui trabalhar com esse alemão. E aí ele falou assim, olha, o laboratório você vai adorar. Aí, nós fomos lá pra Maria da Graça, cara, perto do metrô ali, ele tinha um galpão ali. Aí eu entrei no galpão, ele falou assim, olha, o laboratório é aqui. Vai ser aqui, vazio, cara, o laboratório vazio, não tinha nada, só era um galpão. Só o galpão. Opa, quase que eu derrubei aqui. Fazer um brinde ao Joca, né, cara? Pera aí, cara. Brinde ao Joca, esse vinho é maravilhoso, aqui, hein, Joca? Esse é um dos vinhos da família Zalfa. Família Zalfa são 5 vinhos. O Joca, você conhece o Joca, claro. Quem não conhece, o Joca é um dentista. Vou fazer um tintim aqui. O Joca é um dentista. Quem não teve a oportunidade de assistir, eu já gravei um podcast aqui com ele. Foi quando ele resolveu até ser o patrocinador oficial aqui do Odontocaster. Ele começou com um hobby, viajando e tal, não sei o que. Eu não vou contar a história, né? Deixa ele contar lá, quem quiser assistir lá. Mas ele começou como hobby e hoje, cara, ele é um empresário do ramo do vinho. Tem uma loja, House of Wine, quem quiser acessa e tal. Agora o Joca também, cara, tá com restaurante. O Joca o cara é empresário, dentista empresário, mas não largou odontologia não. Legal. Continua. Mas Joca aí, ó. Pessoal, cara, não sei se você gostou aí, mas o pessoal tem aprovado aqui, cara. Top, sou cliente lá, o cara tem preços maravilhosos também. Só vinho bacana, né? Mas aí... Bom, voltando aqui, aí o que aconteceu? Chegou no nós galpão, montamos o laboratório. Vazio. Aí ele falou assim, galpão fazia eco quando você falava lá. Galpão fazia eco. Hã? Nada, eu falei assim, cara, esse cara é louco, que besteira que eu fiz. Mas aí, cara, a gente montou o laboratório do zero, cara. Aí começou, ele fez a parte de marcenaria, o cara foi uma escola pra mim, cara. E montou a parte de marcenaria toda, a parte elétrica, e eu ali com ele fazendo. Quando o laboratório estava pronto, eu lembro de ter um negócio interessante, olha que experiência, cara, que eu tive com esse cara.
eu com 18 anos de idade, ele já devia ter os seus 63, 64 anos. Ele falou assim pra mim, cara, eu falei assim, agora o laboratório tá pronto, Hans. Vamos mandar ver. Ele falou assim, não, falta uma última coisa. Aí eu falei, mas o que houve? Ele falou assim, não, você vai pegar o seguinte, todos os parafusos do laboratório, você vai botar as fendas pra cima. Ih, rapaz, o cara tinha toque. Aí eu falei, cara, mas só o que tá aqui aparente, né? Embaixo das mesas, não. Ele falou, todos os parafusos. Aí ele falou assim, cara, um relógio suíço, ele é diferente, cara, porque o olhar já os da detalhes, precisão. cara, são uma Ferrari. Ele, sabe, e aquilo ali foi uma escola pra mim, sabe? É o olhar da precisão, né? Cara, ele falou assim, às vezes a pessoa entra assim num ambiente, sabe? Poxa, não sabe nem sabe o que tá bonito, né? Mas são detalhes, né? Sim. Então assim, foi bem interessante. Mas aí o que aconteceu? Cara, 2 dias depois ele teve um AVC e faleceu. Caraca! E aí eu fiquei transtornado, cara. Fiquei assim, caramba, e agora? Tá... Aí nisso, um amigo dele, que era um outro alemão, que trabalhava em Niterói, na clínica do doutor Ivan Capelé, Sérgio Peters e Conrado Zeda. Uma clínica ali perto do Campo de São Bento, na Rua Domingos de Sá. Hoje é um prédio que leva o nome do doutor Sérgio Peters, inclusive. E aí ele falou assim, olha, vem trabalhar comigo. E aí eu fiquei alguns anos trabalhando com esse alemão na clínica, como auxiliar, entregava trabalho, era motoboy, faxineiro, era tudo. Mas ele tinha um laboratório de prótese na dentro clínica? Dentro da clínica. Entendi. E aí eu fiquei trabalhando lá com ele uns 2, 3 anos e ele saiu, o pai dele teve o maior laboratório de Berlim, cara, Berlim Ocidental, sabe, um laboratório grande pra caramba, ele não adorava o Brasil, veio pra cá e ficou aqui muitos anos. Só que ele já estava meio enjoado de prótese, não sei o que. Ele falou, cara, vou mexer com moto, com a Harley Davidson. Ele foi fazer... Esse cara é bom, hein? Cara, ele foi trabalhar em São Cristóvão, numa loja, numa loja lá da Harley, cara. Tinha um grupo lá e tal, e ele foi fazer manutenção em moto, cara. Aí, cara, tá vendo? A Harley tem seu valor. Depois que vocês sentarem um e acelerar, vocês vão, o bichinho morde, meu irmão. Cara, muito interessante. Aí o pessoal da clínica, eu falei, agora eu tô ferrado, né? Porque eu não sabia muita coisa de prótese, eu era auxiliar, né, cara? Não aplicava porcelana, nada. E aí, o pessoal da clínica, me chamou, me acolheu, falou, olha, tamo com você, cara, você topa ficar aí como técnico da clínica? Eu, tremi na base, mas, cara, encarei, falei, não, vocês estão comigo, desafio, vamos lá, vamos nessa. E foi nessa época, cara, que eu conheci o Márcio, porque ele na realidade, antes um pouquinho disso acontecer, ele estava precisando de um técnico. Eu era só auxiliar, ele falou assim, poxa, eu preciso de um técnico. Eu falei, olha, uma menina que veio aqui, estava comentando que o irmão dela é técnico, é jovem, mas já aplica porcelana. Era o Márcio André. Ah, era você, Márcio? Era o Márcio André. E aí você foi trabalhar nessa clínica? Não. Então continua aí. Não, ele não foi trabalhar, não. Aí ele foi fazer uma entrevista com esse alemão. Só que aí ele acabou não ficando. E aí, logo depois o alemão saiu e eu fiquei como técnico, mas você imagina, eu não sabia nada, cara, não sabia aplicar porcelana, totalmente perdido. Aí, quem me salvou? Márcio André, né, cara? Eu comecei a ligar direto, falei, Márcio, me safa aqui, cara, tá dando bolha aqui você não sabia de nada, você só falou assim, cara, ele tem que me salvar, porque, eu sei que ele é técnico, e eu não sei nada, né? Me salva aí. E o Márcio é super jovem, mas assim, a família toda de protéticos, os irmãos são protéticos e tal, e o Márcio já tinha uma bagagem boa, cara. De início tu já começou a dar uma sugada. Um mole pra ele ali, E não tinha retorno nenhum disso, não? Não, na verdade, assim, tem em cima dessa história que ele tá contando, né? Nós fizemos esse contato aí, o Pérez fez contato lá e tal. Eu trabalhava numa clínica, num consultório, porque, como ele já falou, eu tenho mais 2 irmãos protéticos que me ensinaram. Sim. E depois, no passar do tempo, fiz a formação e tal, mas de qualquer forma, eu comecei aprendendo com meus irmãos numa clínica do Dr. Walter, que era um outro alemão, onde eles se conheciam também, o Gisbert. O nome desse alemão era Gisbert. Conhecia esse alemão também. Só tinha alemão dentista, né? Gisbert Christian Manfred Pletz. E aí era a clínica do Dr. Walter Schmidt, lá em Niterói, na Moreira César. E aí, meu irmão era cliente, trabalhou com ele, né? Trabalhou nessa clínica durante 30 anos, o Valtim. E eu, nesse período,
aprendi com meu irmão, era jovem também, também uma situação... Jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Já comecei com ele com 13 anos. Nesse período, um dos dentistas que trabalhava na clínica falou assim: Márcio, daqui a 2 anos eu estou indo embora. Comprei meu consultório na Gavião Peixoto e vou montar uma clínica. Você tem 2 anos, se você aprender, vamos junto. Fiz o dever de casa, fiquei aprendendo com meu irmão, passou um processo ali de adolescente, né? Muito novinho. E nessa época, assim, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, nessa época não era muito comum você ter laboratório de prótese para prestar serviço para um monte de dentista, Não né? Era muito artesanal, né? Você devia fazer muita prova de padrão em cera na boca lá e mandar fundir. A gente não tinha material de moldagem de excelência, não tinha tudo... A criançada que tá assistindo a gente aqui, ó, pô, achando que scanner é vida fácil? Na verdade, não, assim, né, cara? Uma boa parte eram protéticos que trabalhavam em clínicas. Ele começou. Isso. Poucos laboratórios. Tanto é que meu irmão ficou 30 anos e o outro ficou 35 com outro dentista em Panela. Isso. Então, assim, e ali nós começamos. Aí Pérez assumiu lá a clínica, né, com essa dificuldade que ele teve, mas o Pérez, assim, não por sermos amigos, né, mas assim, sempre teve muita força de vontade, muita determinação. Eu acho que por isso que vocês ficaram amigos. Ficamos amigos. Você começou a ver isso daí, pô, o cara esforçado. Eu fiquei esses 2 anos aprendendo lá, quando o meu patrão, Dr. Roderick, foi pra clínica, montou o consultório dele, me levou, ficamos juntos ali, e passei 5 anos com ele. Nesse período de 5 anos, fiz muito curso, aprendi muita coisa, porque eu já comecei na prótese, né? Certo. Meu primeiro trabalho foi um núcleo fundido metálico de Duracast. Então, assim, as crianças nem sabem o que é isso, né? Duracast, né? Dentista recém-formado. O Arthur não deve saber o que é Duracast, nunca deve ter visto. E bom que não saiba mesmo, que já quebrou muito dente Duracast. Já ficou muito dente preto muita por causa do Duracast. É dente do Hulk. É raiz de Hulk, né? Pô, tu preparar aquele material que é duro pra caraca. Muito brabo. E aí nós nos conhecemos. Nesse período o Pérez tinha assumido a clínica lá, a parte de laboratório, ficar com os dentistas. E teve, como ele assumiu, muita dificuldade. Eu já estava andando já sozinho há muito tempo. Comecei sozinho ali, né, dentro do laboratório, com o Dr. Roderick, mas na verdade nós fomos nos conhecer mesmo, ter contato direto em São Paulo, no curso na Labor Dental com o Leopoldo, você lembra? Sim, grande Leopoldo, Que aí no dia que nós estávamos fazendo, o primeiro curso que nós fizemos, era uma turma de 6 alunos, e o Leopoldo tinha um búfalozinho, lembra, em cima da mesa? Tinha um búfalo de camuça, assim, né, bonitinho. E aí um dos alunos, nós 6 assim estávamos sentados aplicando cerâmica, era um curso de cerâmica. E o Leopoldo vira aí o cara pega o chifrinho assim, o boizinho, né, do búfalozinho lá, e pega assim e começa a girar. O Leopoldo parou e falou: cara, tu tá maluco, cara? Quem te deu autorização? Quem te deu autorização você pegar esse... Pô, cara, dá licença. Mas, bicho, ele era um pavio curto pra caramba. Ele era pavio curto. Gênio, um grande professor. Professor bom pra caramba. E ali nós dois nos conhecemos ali dentro daquele curso ali. E estreitamos mais os laços de amizade, né? Passou esse período, você continuou na clínica lá durante mais um tempo. Eu fiquei 5 anos no Dr. Roderick, ele foi pro Dirceu. Na verdade, e outra coisa, mas tem um negócio que eu queria comentar. As mesmas lições que eu tive com esse alemão, né? Ele conta uma história interessante também, né? Só que acontece, para eu chegar até nesse período que eu falei, que eu fiquei com meu irmão lá na clínica, eu tive coisa de adolescente ali, eu me desentendi com meu irmão, com o Valtim. E aí eu me aborreci com ele e tal, desobedeci a ele lá. E aí cheguei em casa e minha mãe falou: olha, melhor você pedir perdão pro teu irmão lá e tal. Eu falei: mãe, que pedir perdão? Não vou nada. E eu ficava indo na clínica, porque o consultório do Dr. Roderick ele era separado, era dentro da clínica, mas tinha uma entrada individual, com uma sala de espera individual. Um belo dia, resumindo bem a história, eu estou sentado na sala, eu pegava os trabalhos, esculpia em casa e levava para o Dr. Roderick ver. Eu estou sentado na sala de espera do Dr. Roderick e vem o Dr. Walter, abriu a porta da sala de espera e falou assim: vem cá que eu quero falar com você no meu escritório agora. Eu falei, um garoto de 14 anos, né, cara, aquele alemão de 2 metros de altura. Aí eu falei: já estou indo, Dr. Walter. Ele só saiu, voltou de novo e falou assim: eu chamei você para você vir agora, não é depois. Eu falei: tá bom, baixei a cabeça, fui atrás dele, sentei na sala de espera, no escritório dele.
E ele foi mas me deu uma bronca. Não posso nem dizer as coisas que ele falou aqui, né? Mas ele me deu uma bronca daquela. Mas você falou isso com o Arthur, seu filho? Falei pro Arthur. Falou? Falei. Ele conhece essa história. Não, ele conhece a história, mas eu tô falando, você já falou assim com ele? Também. Ah, já? Já. Tá bom. E aí ele foi e escreveu assim, oportunidade perdida no papel, engolir sapo e atirar a primeira pedra. Aí eu falei, ele falou assim, lê aí o que está escrito aí. Eu fui li para ele, ele falou, então, oportunidade perdida. Você pode estar perdendo a oportunidade da tua vida. Então você vai lá dentro e vai pedir perdão pro teu irmão. Engolir sapo. Ele falou, eu sou dono dessa clínica na época, 30 anos que ele já tinha clínica, ele falou, eu engulo vaca de perna aberta aqui. E atirar a primeira pedra. Ele falou, você atirou a primeira pedra. Você tem que ir lá então agora e vai pedir perdão pro teu irmão. Ele falou, você vai levantar agora e vai pedir perdão pro teu irmão. E naquele dia eu fui lá, entendi o recado. Ele falou da minha família, falou que conhecia todo mundo, que eu não ia estragar, né, o que meus irmãos tinham me passado, né, o ensinamento que meus irmãos tinham me passado, na prótese, né? E de educação que minha mãe tinha me dado. Ele falou, você não vai estragar isso. Eu peguei garoto, né, cara, 14 anos, a cabeça tá... Meu pai já tinha ido embora de casa, enfim, aquela situação perdido também, como o Pérez colocou aí no início. Mas consegui me prumar e segui o caminho que deveria ter feito, né? Fui lá pedir perdão, voltei de novo no dia seguinte, já estava no laboratório, dei continuidade e pronto. No passar dos anos aí nós fomos. Não, aí o que aconteceu? Muito bacana isso, né? Assim, você falar isso daí é que as pessoas hoje veem o MW, né? MW, vem aquela caixinha lá com a joia, né? Tá bombado isso aí. A caixinha com a joia foi uma sacada de quem? Deve ter sido sua. Foi do Pérez. A gente sempre conversou sobre isso. Porque sabe que essa semana agora eu recebi um anúncio, vi um anúncio no Instagram de alguma empresa produzindo aquele material, a caixinha, para um monte de coisa, para joia, para não sei o que. Falei, cara, a MW tá muito além, muito à frente do tempo. Mas é assim, voltando ao que eu falei, as pessoas costumam ver, né, o final da história. Sim. Então, assim, é legal a gente estar conversando isso daqui, porque... Cara, pode servir para você que está começando agora e encontra alguma barreira, ou então acha que não, vai ser fácil, vai ser mole, cara, não é bem assim, né, cara? E só para te interrompendo mais uma vez, e só para enaltecer, cara, quem tem alguma coisa de mão beijada tem que agarrar com unhas e dentes, porque, cara, para vir fácil não é para todo mundo não, cara. Desculpa ter te interrompido. Nós passei por esse processo aí, nos conhecemos. Fomos no Dirceu, depois você foi primeiro pro Dirceu, depois eu fui. Ele me chamou, falou, poxa, depois que ele já estava um mês lá, ele falou, poxa, Márcio, eu tô no laboratório aqui, cara, o cara é muito bom, Dirceu Bueno. Realmente ele era o melhor protesista. Ele é o melhor protesista que eu já conheci, um cara de habilidade, técnica e tal. E fui lá para fazer uma entrevista, conversei com o meu patrão na época, com o Dr. Roderick. Quando eu voltei muito empolgado, e o Dirceu olhou meus trabalhos, ele falou assim, cara, tu trabalha muito mal. Nossa, na época, né? E eu já achava que meu trabalho já era visto, achava que era bom. Que era um bom trabalho. Então ele olhou e falou, cara, teu trabalho é muito ruim. Meu Deus do céu, você tem muito que aprender. Você tem algum trabalho guardado lá na gaveta dessa época? Não tenho mais, não. Porra, se não tivesse, tenho. seria a hora de você ir lá dar uma olhada, hein? Cara. Você ia falar, porra, o cara tinha razão. Mas ele... Eu tô falando isso por quê? Porque eu fotografo os casos, não sei o quê. Aí quando eu olho os meus casos, né, que na época eu achava que já tava ficando legal, quando eu olho os meus casos, eu falo, caraca, era meu mesmo, né? Mas quando eu vi o trabalho dele, né? Quando eu vi o trabalho dele, eu olhei e falei, realmente eu trabalho muito mal. E eu tinha muita coisa para aprender. E aí eu falei, fui pro Pérez, falei, cara, ele já estava lá. Eu falei, vou ficar. Vou conversar com o Dr. Roderick, voltei, conversei com ele, ele falou, cara, vai. Se você está vendo que você pode fazer melhor, eu te conheço, Márcio. Um cara que ele foi sensacional para mim, o Dr. Roderick foi um cara, assim, fundamental. É muito bom você estar falando isso, né? Porque, cara, essa oportunidade de dividir, que é o que a gente está tentando fazer aqui, de dividir e tal, isso é raro, cara. As pessoas não costumam dividir muito, não, né? Não, ele foi um cara, o Dr. Walter Schmidt. Ele investia muito em curso, né, para você, né? O Dr. Walter Schmidt, o Dr. Roderick, eles foram dois caras que foram, assim, fundamentais. As referências, assim, mudaram meu conceito de ver a profissão, né? E com mais seriedade. Até talvez pela educação deles, né? Pelos princípios deles. Sim. E aí me passaram isso.
né? Um garoto ali perdido, sozinho, bom, né, sem cara, pai, assim. foi importante. E aí nós começamos no Dirceu ali, quando nós começamos no Dirceu ali, nós montamos a nossa primeira sociedade ali dentro. Né? Sim, sim. Então nós Quando trabalhávamos... começamos, porque o Dirceu ele deu uma quando eu fui primeiro pro Dirceu, eu já estava ganhando minha graninha. Olha só que coisa interessante. Você estava falando sobre a curva. As pessoas pensam que o gráfico do sucesso é uma linha reta, né? E Normalmente ascendente, o cara começa né? aqui embaixo, e ele vai ascendendo, vai crescendo. Mas na verdade ela é um sobe e desce, é uma curva. Parece às a vezes bolsa. você volta. Parece a bolsa. Exatamente. Tem dias bons, tem dias ruins. Você não pode desistir, cara. Se você assim não desista do seu, você precisa ter foco, precisa ter determinação, treinar muito. Então assim, você imagina, eu ganhava meio salário mínimo com esse alemão, cara. Uhum. Eu ganhava meio salário mínimo. Então assim, aí quando o pessoal me convidou para ficar no lugar dele, rapaz, eu não acreditei. Daqui a pouco comecei a olhar, eu falei, bom, 2, 3, 4 salário mínimo, aquilo é um negócio para mim, rapaz, é um negócio assim. Deu um salto. Deu um salto. E assim, eu trabalhava duro, trabalhava normalmente até meia-noite, e eu dormia na clínica, né? Eu dormia no laboratório, né? O laboratório era no fundo da clínica. Então assim, e eu comecei a ganhar minha grana, comprei meu primeiro Fusca. Pô, na minha cabeça, eu não imaginava que um dia eu fosse comprar um carro, cara. Então assim, eu tava realmente financeiramente... dormindo no trabalho, né, cara? Dormindo no trabalho, ralando e tal. muito, cara. Trabalhava todos os sábados, feriado. E aí o que aconteceu? Só que eu tinha uma sede, na verdade eu queria fazer odontologia. Mas era um negócio muito complexo. Hoje você tem universidade à noite, que você... Sim, naquela época não tinha, era período integral e tal. E, pô, não tinha a menor possibilidade de fazer odontologia. Aí eu falei, bom, então eu tenho que ser o cara. Eu tenho que ser um excelente protético. Eu tinha aquela coisa de querer crescer. E aí eu pedi a um vendedor, o João da EDG, todo mundo conhece aí, o João e o Hélio, são os dois irmãos. Eu falei assim, cara, me arruma um laboratório bom para eu trabalhar. Aí ele falou assim, cara, tem um Dirceu, o melhor laboratório do Rio hoje, cara. O cara tá no topo. Aí ele conseguiu falar com ele, fui lá conversar com ele, foi a mesma coisa. Eu caprichei, cara, peguei uma bateria anterior e eu dei o meu máximo. Eu fiquei 2 dias, cara, alisando aquele negócio lá. E eu falei, pô, o cara vai bolar quando ver meu trabalho, ele vai elogiar. Ele fez a mesma coisa, ele olhou e não falou nada. Eu falei, pô, aí falou assim, ó, pode começar semana que vem se você quiser. Só que eu só dou 5% de comissão e se você quiser, você faz um bico à noite aí. Você pega uns clientes aí, traz 2 clientes teus e você trabalha à noite aí. E aí ele falou assim, pô, ele sabia que eu ia aprender muito e tudo e tal. Então assim, era uma troca ali que ele estava fazendo, né? Ele viu um potencial ali, mas não digamos assim, não abriu as portas. Não abriu de muito. início, Ele falou assim, ó, né? Ele falou, te dou uma comissão pequena aí, vamos ver como é que vai ficar isso na frente e você vai lá e faz um bico. Ele queria, na verdade, ver como é que eu ia me comportar. Uhum. E aí foi quando eu liguei pro Márcio e falei, Márcio, quando tu vê os trabalhos aqui, cara, você vai surtar, cara. A gente não sabe nada de prótese, cara. Nada. Só pra você ter noção, eu lembro que eu fiz um molar e eu me dediquei muito naquele molar. E nessa época era muito metal, né? Fundição. Muita fundição. Aí eu fiz uma coroinha de metalocerâmica e eu levei pro Nassif, cara, que é um excelente técnico lá de Niterói. Um beijo, Nassif. O cara me ajudou muito também. E aí o que aconteceu? Eu mostrei o molar para ele, me dediquei, cara, eu achei aquele dente lindo, né? E eu fui levar para ele ver. Aí ele, pô, viu o dente e falou, cara, pô, ficou lindo mesmo, hein, Pérez? Poxa, tão pouco tempo, cara, você é talentoso. Só tem o seguinte, cara, isso aqui é o primeiro... É o primeiro molar inferior. E você fez anatomia de primeiro molar superior, cara. Ai, cara, foi demais aquilo ali. Eu falei pra você ver o nível que eu tava. Então, assim... Mas fui corrigir e tal, então assim... Mas, Pérez, isso não é muito diferente inclusive de dentista, inicialmente, às vezes, sim, né? Assim, uma coisa que eu bato muito na tecla, como professor, assim, é... Cara, você não tem como reproduzir algo que você não conheça a fundo. Uhum. Entendeu? Uma coisa é você fazer restabelecimento de um dente, anatomia, aí... Estou aqui na frente de vocês dois, mestres, você está falando aí de anatomia dentária. Uma coisa é você fechar buraco, tapar buraco, preencher buraco e sem anatomia. Outra coisa é você restabelecer a anatomia, estética, função. É completamente diferente, cara.
é completamente diferente. Totalmente. E aí você vê a altura do sarrafo. Só que para você chegar a esse ponto de se esmerar na anatomia, porque gasta tempo, tem curva de aprendizagem, tem dedicação, tem você fazer a autocrítica, e é o que a gente está falando aqui é autocrítica, né? Sim. A gente está falando de trabalhos ruins nossos, né? Sim. A gente olhando para trás e falando, caraca, eu já achava que estava bem. E na verdade, quando a gente olha um pouquinho para trás, fala, caraca, pô, era... E hoje a gente continua achando que a gente está fazendo bem. Mas daqui a um ano a gente olha para trás e a gente fala, caraca, tava fazendo mal. É verdade. Isso só vai acabar, sabe quando? Quando a gente não estiver enxergando direito mais. É verdade. Aí a gente... É inacreditável. Tá na hora de parar. Você não para de aprender. Tá na hora nunca, de parar, né? Eu não tô mais enxergando, então tá na hora de parar. Mas aí, o Dirceu foi o Márcio vai contar isso aí, o Dirceu, aí o Márcio veio para trabalhar e aí nós começamos essa sociedade. Dava 6h30, 7 horas, nós parávamos o do Dirceu. Isso. E iríamos e trabalhávamos para aqueles 2, 3 dentistas ali. E a gente ia até 2, 3 horas da manhã, às vezes, sábado, feriado, enfim, a gente trabalhou igual um doido lá. E o Dirceu foi uma escola fantástica. Cara, Dirceu, um beijo para você, para tua família. Para mim também foi o melhor técnico que eu já tive, já conheci na minha vida. Um cara com uma bagagem absurda, uma visão de prótese, assim, um negócio fora do normal. Cara. Inclusive o professor Paulo Cano, que foi um outro cara pós-Dirceu, nós ficamos no Dirceu uns 7 anos. O pós-Dirceu, nós começamos a fazer os cursos do professor Paulo Cano, que foi também um guru nosso, e a gente... Então, assim, foi o cara que também que abriu uma visão absurda. O Paulo Cano, para quem não conhece, né, era técnico e depois fez odontologia. Né? Um dos melhores ceramistas do mundo, cara. É um cara fantástico. Excepcional, para quem não conhece. Paulo foi uma virada de chave na nossa vida, né, cara? Foi uma virada. Porque o Paulo, principalmente, porque quando nós saímos do Dirceu, o Dirceu foi para a Bahia, fechou o laboratório e nós montamos o nosso. Só que a gente não tinha, sabe, o Paulo Cano foi que realmente ele orientou a gente, sabe? Ele não foi só na parte de técnica, ele orientou a gente um degrauzinho como ser humano, um degrauzinho a mais. Ele falou assim, ser humano e a parte empresarial. A parte empresarial. Assim. Foi depois a gente até pode falar dessa situação atual da parte empresarial. Mas eu queria que o Márcio contasse um pouquinho como era no Dirceu, né? Porque o Dirceu ele tem um livro que se chama Problemas Oba, que fala sobre os profissionais, um livro fantástico, gente. Fala sobre os profissionais, a diferença dos profissionais que são forjados a problema. Isso. E o Dirceu, prótese complexa, na época ela não tinha implante, pô. Então, assim, eram aquelas fixas grandes, muita fresagem e tudo. E o Dirceu um cara extremamente exigente e a gente sofreu na mão dele, né, mano? Famosa ferradura, né, cara? Aquela que a gente fazia o arco inteiro. O arco inteiro, né, ainda botava uma barra metálica lá atrás, porque para a peça não só cortava aquela barra depois que tivesse com glaze. Glaseado. Passamos esse período aí, como ele começou, aí passamos um período lá com o Dirceu, ficamos com ele 7 anos. Mas com 2 anos e meio, quase 3 anos, esse tempo que estávamos lá, nós chegamos, era uma equipe de 15 pessoas, com mais nós dois, 17. E nesse processo de 2 anos, foram praticamente, todo mundo, a maioria deles foram saindo, porque nós pegávamos os nossos trabalhos, era um pouco também setorizado o laboratório, então você fazia seu enceramento, fazia sua estrutura, fundia, e tinha uma pessoa que abria teu trabalho, jateava, a gente entregava ele, depois você cortava, adaptava e finalizava. Em troquelização, também tem o setor de troquelização. Só que em algumas fases nós começamos a ter alguns problemas porque alguns técnicos já antigos, vou dar um exemplo bem básico, que eu cito bastante ele, os saquinhos de revestimento vêm com 90 gramas de revestimento importado lá. Hoje os revestimentos melhores aí são alemães que tem hoje, já usamos eles há muitos anos já. E a apresentação deles são 90 gramas. E você precisa em média de 100 gramas para fazer uma inclusão de um anel. De 100 a 200 gramas, dependendo da fundição na época, né? E o rapaz que era o responsável por fazer as inclusões, ele pegava um anel de 90, um saquinho de 90 gramas, não era o suficiente, precisava de 100. Rasgava 2, óbvio, e pegava os 80 gramas e jogava no lixo. Cara, o desperdício. Aí nós víamos isso e falamos, cara, como é que nós vamos resolver isso? Porque eu não quero queimar o rapaz, né? E aí nós passamos a fazer também as nossas inclusões. Dentre outras coisas dentro do laboratório, tanto eu quanto ele.
Isso já com a base ética da história lá do tipo, pô, olha só, a gente não quer prejudicar o cara, mas a gente também não quer que o cara prejudique o dono do laboratório, né? E de maneira ética vocês criaram uma segunda via. O cara deu uma oportunidade pra gente, nós vimos que ele era um ótimo técnico, nós estávamos crescendo, aprendendo muita coisa com ele. Eu falei, não é justo fazer, entre outras coisas. Mínimo isso, né? E hoje em dia vocês, como dono de laboratório, quando vocês olham alguma coisa, vocês devem... Já tem... Serviu para isso, né? Serviu para isso. Mano. E, resumindo bem, pegamos e passamos a fazer boa parte das coisas. E um dia o Dirceu falou, por que vocês estão fazendo inclusão? Se tem fulano lá para fazer. Botou vocês na parede. Você fica... Não, é que nós... Aí até que chega um momento e fala, cara, é porque a situação é essa. Ele falou, pô, tá despedido. Eu falei, cara, não, cara, quem sabe quem resolve isso sou eu. Então ele próprio, e outros foram saindo. E aí nós ficamos com a imagem daquele, né, bendito puxa-saco. Mas na verdade nós temos consciência de que não foi. Tanto é que os mesmos rapazes que saíram viraram nossos amigos depois. Viram que nós não estávamos errados. Eles amadureceram também, eram garotos. Sim. E hoje nós temos amizade de todos praticamente, né? Alguns nós perdemos só contato, mas somos, quando encontramos em congresso, somos colegas. E aquilo ali mudou. Então, com 2 anos e meio, nós passamos a ser gerente. O Pérez gerenciava a parte de cerâmica no laboratório, certo? Junto com o Dirceu. E eu fiquei toda a parte de metalurgia, a parte de andamento, de funcionamento do trabalho dentro do laboratório. E passamos ali um total de 7 anos com ele. Depois de 6 anos junto, ele montou um laboratório paralelo dentro do laboratório, chamou a gente para ser sócio dele, ficamos 1 ano de sócio com ele, não deu certo, e aí entrou naquela história que ele foi embora para Brasília, para Bahia. Mas foi um cara muito, como o Pérez já colocou, o Dirceu foi um cara muito importante também para a gente. Profissionalmente, nós fomos assim, eu posso dizer que nós fomos introduzidos no meio da odontologia, que são vocês aí, que é a nata do Rio de Janeiro, nessa galera aí que eu não vou citar nome, mas ficamos... Você pode falar, ninguém fica bravo não. É porque eu posso acabar esquecendo de alguém. Mas o cara aprendeu muita coisa no Dirceu. Mas é uma situação delicada, né, cara? Claro, então, assim, muitos profissionais, assim, a galera que manda bem, que molda bem, prepara bem. E aí nós fomos introduzidos no meio dessa turma e passamos a ter um respeito profissional, fomos crescendo junto. Começamos a ter mais liberdade para poder nos envolver mais com os cursos externos, porque lá no Dirceu nós éramos 100% sugados, não tínhamos tempo. Ele não gostava muito que fizesse curso. Ele não gostava, ele não saía, não liberava mesmo. Era meio complicado. E, enfim, aí foi quando nós nos dedicamos lá com o Paulo Cano, fizemos depois de muitos anos fazendo curso com ele, passamos 4 anos direto com o Paulo, né, primeiro fizemos o curso de especialização em estética. Isso mais ou menos que ano, por aí? 2000, nós estamos em 2021. Eu conheci vocês... uns 15 anos já, né? 15 anos atrás. Eu conheci vocês em 2001, quando eu estava fazendo especialização em prótese na UERJ. Lá com o William Frossá, sempre falo aqui. E eu estava cursando, fazendo a especialização em 2001. E o curso de especialização lá, dependendo do trabalho, se era resina, nessa época era tudo muito prótese convencional ainda, né? Implante muito incipiente, né? Mas era muita prótese convencional. E dependendo do tipo de trabalho, ele trabalhava com um laboratório, com outro, é prótese total, manda pro laboratório e tal, pô, tem um trabalho de sei lá, um ROT, né? Um PPRG, manda pro laboratório e tal, então não sei o quê. E aí, nessa época, eu lembro que eu peguei uma paciente que era área estética. E aí, pô, eu me esmerando lá para preparar. Então, pô, ou seja, eu tinha... me formei em 97, isso era 2001, né? Então, eu tinha menos de 4 anos, porque eu me formei no meio do ano, né? Mas eu fiquei na clínica de prótese da Marinha. E a clínica de prótese da Marinha, cara, era... pau de paciente. Então eu fui pegando na prática ali, tentando pegar habilidade, fazer provisório, tudo pela técnica da bolinha. E, de repente, quem não sabe, eu sou técnico em prótese também, igual vocês. Que eu fiz, quando eu fiz o meu primeiro vestibular, eu não passei. E aí meu tio, que é dentista, falou assim, cara, entra num curso de prótese, vai fazer um curso de prótese. E, na verdade, quando eu fui fazer um curso de prótese, que era até no Fonseca, lá em Niterói, e que eu falei, caraca, escola técnica competente. Foi o mesmo curso que eu fiz. Olha só.
E aí era ali na Alameda, cara. E aí eu fui fazer o curso, cara. Assim, era um curso muito básico, né? Bem básico. Mas, cara, eu olhei aquilo e, pô, tinha que fazer escultura no bloquinho de cera, no cubinho de cera e tal. Eu falei, cara, isso daqui é muito maneiro. É isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser dentista mesmo. Eu quero trabalhar com isso. Porque até então, cara, não dava pra saber se... é odontologia mesmo, que eu vou me realizar na odontologia, não dava pra saber. E aí, cara, fiz isso daí... Quando chegou no fim do ano, eu fiz o vestibular de novo, passei, entrei para a UERJ e continuei fazendo o curso, que aí eram 2 anos o curso. Eu fazia faculdade integral, né, que era manhã, tarde, e lá eram 2 vezes à noite. Então eu saía da faculdade e ia para lá, terminava. Eu nunca, eu só fiz a parte em laboratório de prótese, o estágio que precisava fazer lá. Cara, não dá para aprender nada, né? Sei lá, 6 meses. São 6 meses. 6 meses, alguma coisa assim. Mas, assim, para a faculdade em si, isso para mim foi, assim, uma abertura de visão da coisa. Não que eu tivesse aprendido pra caramba, mas já estava um passinho à frente dos colegas que nunca tinham visto. Sim. E eu falo sempre para vocês, e vou falar aqui olhando para a câmera, eu aprendi muito com vocês à medida em que eu sempre estive aberto a dialogar, a falar, pô, tá legal a moldagem? Não tá legal? O preparo ficou bom? Não ficou bom? E vocês sempre tiveram a humildade de chegar e falar assim, pô, doutor, dá para remoldar esse caso? Vou perguntar aqui, alguma vez eu já questionei para vocês, tipo assim, não vou moldar de novo? Ou se os caras estão falando, se vocês estão falando que não tá bom, é porque vocês não estão vendo o detalhe que precisa ser dado, ou então, assim... A moldagem repuxou ali, você como dentista não viu na hora, mas vocês lá no laboratório que vazaram o gesso de maneira adequada, com o gesso pesado, fizeram a manipulação a vácuo. Isso eu falo sempre para os meus alunos, eu falo, gente, vazar gesso não é coisa para gente do consultório, entendeu? Você pode até fazer, cara, mas olha só, então você faça como o laboratório tem que fazer. Que você vai ter que comprar um espatulador a vácuo, você vai ter que medir a água, você vai ter que medir, pesar o pó, fazer a manipulação correta, o vazamento correto, porque para minimizar erro. Então, cara, eu sempre tive essa humildade de saber que eu falho e sempre ouvi vocês falando, pô, e aí, tá legal? Pô, uma coisa que eu até comentei com o Pérez há pouco tempo nos bastidores, né? De um caso já há bastante tempo já de profissão e tal, e um caso que eu tinha mandado lá para vocês era um arco total e eu tinha moldado, fiz preparo e pré-provisórias e tinha moldado para fazer a provisória prensada em laboratório que a gente ia redimensionar, né? Reposicionar a dimensão vertical e tal, não sei o que, né? E eu lembro como se fosse hoje, isso tem bastante tempo, que o Pérez falou assim, cara, porra, tá bacana e tal, não sei o que. Tá... Mas, cara, quando você for refinar o preparo para moldar para o definitivo, dá uma olhadinha nas cúspides de trabalho. Se você conseguir dar um pouquinho mais de espaço nas cúspides de trabalho, eu vou ter mais espaço para dar uma anatomia melhor. E aí, cara, eu parei para pensar, porque geralmente quando você vai para o livro, você vai para alguma técnica, geralmente os colegas dentistas ou dão lá a técnica da silhueta, você entrar com uma broquinha, porque o laboratório precisa de, sei lá, metalocerâmica, 1,5, 2 milímetros de espessura e tal, não sei o quê, mas é sempre a partir da superfície do dente. E o que mudou completamente a minha visão, a partir desse detalhe aí também, foi a técnica do Galip Gurel, que ele fala do enceramento aditivo. Então, assim, isso é um divisor de águas em termos de preparo. Que eu passei a enxergar, assim, a anatomia final e não a partir da superfície do dente. Eu preciso desgastar para dar o espaço necessário, hoje menos, né? Porque a gente quase não faz metalocerâmica mais hoje, mas um espaço menor, mas pensando na anatomia final do dente e não a partir da superfície do dente, porque muitas vezes o dente está mal posicionado na arcada. E aí, vamos lá, o dente está palatinizado. Pô, aí você vai e ainda desgasta vestibular. E na palatina você desgasta um pouquinho. Mas vocês, como técnico de laboratório, vão fazer a coroa. Como que vocês vão jogar para vestibular ali? Você desgastou desnecessariamente. Então, assim, eu sempre falei isso com você. Eu aprendi muito também com vocês e continuo aprendendo. Porque as técnicas vão evoluindo, os materiais vão mudando. Tem uma coisa que você falou aí, só para... Pegando esse gancho aí, tem uma...
é curioso, pode me corrigir se eu estiver errado, mas os dentistas que procuram a gente, é curioso isso. Eles, assim, nós temos um bom relacionamento com nossos clientes, né? Isso é bem legal. Com o tempo, acaba virando até uma aproximação como a nossa. Amizade. Né? Amizade, né? Mas eles não têm muita resistência a maioria deles que procuram, em pedir, quando a gente dá um toque, pede para remoldar ou repreparar. Hoje, em alguns casos, dá para fazer um guia de desgaste, não precisa remoldar o paciente, isso é muito legal, Sim. Né? Consegue resolver ali. Esse daí eu não fiz ainda no Dicas do Bom, mas eu tenho um caso fotografado lá que eu vou botar no Dicas do Bom, sobre muito guia bom. de desgaste. Isso é muito entendeu? bom. Porque essa é uma dica, cara, porreta, cara. Não precisa remoldar o paciente, né? Então, vou gravar isso daí. Eu tenho um caso lá documentado que a gente fez exatamente isso. Então, e aí, assim, quando nós falamos isso, tem uma boa receptividade, né? Do dentista quando nós pedimos. Não há uma resistência, né? Porque quando eles vêm procurar, eles sabem que a maioria vem procurar um bom trabalho, né? Já estão rodado, né, cara? A maioria chega com esse diálogo, né, cara? O dia do técnico com o laboratório, né? É um negócio que a gente até... essa aula que a gente dá, inclusive, falando sobre essas coisas do dia a dia, né? Então, assim, nós temos muitos detalhes para dar errado, né? Sim, mas, por exemplo, o que ainda continua sendo o principal problema, assim, do dia a dia de vocês em relação ao trabalho do dentista? O que chega com maior quantidade, assim, que você fala, pô, cara, isso daqui não vai dar pra gente executar um bom trabalho? Não, assim, conforme o Márcio falou, assim, na verdade, a gente tem um nível dos dentistas... A gente sabe, a galera tá mandando bem, sabe? Sim. A gente tem um pouco de dificuldade na área de faceta ainda, que eu preparo muito específico, né, para certas situações. Uma resistência. Um trabalho muito difícil para o dentista fazer. Rapaz, olha, eu vou te falar um negócio. E assim, o que acontece muito no dia a dia, a gente está hoje nessa batida, né? Eu estava até conversando com um dentista que já virou amigo nosso, ele estava assim, meio chateado, porque assim, a gente não consegue falar, né? Pô, você não consegue falar. Aí eu fiz até um cálculo para ele, eu falei assim, a gente está fazendo alguns videozinhos institucionais assim, para falar sobre isso. E assim, eu falo assim, olha, eu e o Márcio, a gente trabalha o dia todo, nós não somos aquele dono de laboratório que só administra. Não consegue falar com a gente. Traduzindo, não consegue falar contigo. Não consegue falar porque ele assim, toca um paciente na cadeira, quer conversar com a gente. Naquele momento. Naquele momento. Só que às vezes a gente está aplicando porcelana. A porcelana, para quem não sabe, você tem que ter a mesma densidade. Se você começa a estratificar, é pó e líquido, você começa a estratificar e você deixa quieto evaporar. E você volta... ele não pode secar e você adicionar líquido de novo. Você tem que ter a mesma densidade do começo ao fim, senão a porcelana perde a beleza ali. Então, assim, às vezes você está aplicando porcelana, às vezes você está conversando com outro dentista naquele momento, às vezes você está retocando um trabalho que você... Então, assim, às vezes eu não consigo atender, a gente não consegue atender naquele momento. Então, assim, ele fala, mas eu tava com o paciente. Isso daí, cara, é o preço da fama. Isso é o preço da fama. Vocês não são uma figurinha. Normalmente é vascaíno que me enche mais o saco. Mas eu sou tricolor. Joguei aí, agora ele já sabe quem é. Assim, vascaíno e botafoguense. Eu posso até falar um pouco assim, um pouquinho mais. Nós planejamos muitos casos no laboratório. Muitos, na verdade, praticamente todos os trabalhos. Hoje, quase 100%, a gente não tem mais esse de... Eu posso levar para o lado assim, Pérez, assim, hoje, um grande problema, assim, de verdade, que eu vivo mais isso, né? É a comunicação, porque eu vejo pelo seguinte, pela diversidade de materiais que nós temos hoje, eu falo isso, né, quando eu estou conversando com um dentista. Antigamente era metalocerâmica, Inceram, depois zircônia. Não me interessa o que é o substrato, não me interessa o que tem ali por baixo, não me interessa. Não interessa. Então, só que vocês evoluíram em cimento. Você está falando estético. isso então, você está falando isso por quê? Na hora porque isso mascara tudo sobre substrato. Mascara todo metalocerâmica, fosfato e acabou. Obrigado. Para quem não pegou o gancho, né? Mas enfim. E aí hoje você tem uma diversidade de materiais na prótese absurdo e vocês de cimentação, resina, de recursos de boca, enfim, né? Pinos de estéticos, ou seja, a parte de vocês também evoluiu demais para a parte estética. Sim. E muitos querem fazer cimentação adesiva.
Resumindo. Então, Nem sempre é possível, nem sempre é possível fazer. E aí fica esse sanhaço na nossa mão de resolver a prótese. Então o dentista precisa mandar essa informação pra gente. E é chato, porque ele tem que preparar, ele tem que conversar com o paciente, ele tem que fechar o orçamento, ele tem que atender, ele tem que... Fotografar para comunicar bem, porque não adianta falar pelo telefone, o substrato é um pouquinho amarelado. Não. Então o que é um pouquinho amarelado? Para mim é uma coisa, para você é outra, para ele é outra. Então ele tem que mandar foto de substrato, tem que mandar, porque é um trabalho estético, tem que fazer um bom planejamento, tem que fazer foto de protocolo fotográfico. Aí geralmente manda um central só, né, com uma foto de celular mal feita, sem luz, sem nada, e fala, não, doutor faz Sandro aí. vai lá, manda umas fotos, eu falo, cara, que foto é essa? Cara, essa semana você falou, pô, suas fotos estão estourando. Falei, pô, foto cheia de luz, não mudei nada não, cara. Não mudei nada não. Troca a pilha, bota uma pilha mais fraca. Vê se o monitor aí não mudou o monitor. Porque tem isso também, né, cara? Assim, Não, o que eu tô vendo, é que isso. às vezes a pessoa não tem essa noção, né? Quando você troca de equipamento, você troca de uma máquina, cara, já muda completamente a questão da cor dali. Agora, eu tô vendo no meu computador, tá perfeito. Manda a foto para você, você abre num outro monitor lá, Exatamente. o outro monitor às vezes tá com a outra calibragem. Exato. Então, cara, é muito difícil comunicar cor, né? Então, o quanto que é... E aí, quando a gente tá falando de comunicar cor... ainda estou falando em substrato favorável. E quando você pega aí no substrato desfavorável, um núcleo metálico, um dente escurecido, que você ainda precisa, junto. ou implante, ou um é coroa, o outro é faceta, cara, é muito difícil, né? Você harmonizar isso com substratos diferentes, né? Não, e a gente vê o desconhecimento de alguns dentistas, porque assim, você estava falando que você fez prótese, então a gente tem uma facilidade grande de comunicação com você, porque você tem essa vivência de laboratório, né? Então, assim, todo dentista que conhece um pouco do técnico, da parte técnica de como se faz um dente, tudo, pô, cara, fica muito mais fácil a comunicação. E eu acho que vocês hoje têm uma visão também muito do que acontece dentro do lado do nosso consultório, por conta de vocês conversarem. Sim, muitas vezes vocês já, pô, vem cá para olhar esse caso que não dá para comunicar nem com fotografia. Porque, assim, a gente também tem umas limitações clínicas difíceis. Às vezes vocês falam lá, pô, dá para repreparar e remoldar esse dente? Irmão, deixa eu te falar um negócio. O paciente não tem abertura de boca. Eu não tenho como fazer inclinação da broca para dar uma retentividade maior nesse caso e tal, não sei o quê. Cara, vamos tentar compensar com uma cimentação adesiva. Você viu aí que eu botei uma canaleta, alguma coisa para aumentar a retenção? Porque às vezes você olha e fala, pô, tô Sandro Bom agora não tá preparando direito mais não, hein? Não, cara, a gente tem umas limitações complexas também. Mas que isso Sandro, é exceção, né? Que isso, mas, assim, Sandro, a gente sabe muito. É muito comum o dentista às vezes falar assim, não, porque você não tem noção. Cara, nós temos uma noção. Nós temos bastante noção do que o dentista passa, sabe? Por ter essa vivência toda, de estar em consultório, estar em curso, estar em clínica. Nós trabalhamos dentro de clínica, começamos, fiquei 4, 5 anos dentro de uma clínica. Então, assim, nós sabemos, nós também somos pacientes, né? Então, assim, a gente sabe muito, mas há um desconhecimento muito grande do dentista de como funciona a prótese. Então, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes o cara fala assim, ó, tem um paciente que vai viajar e tal... Todos os pacientes viajam. Eu falo só, o Rio de Janeiro vai ficar vazio, só vai ficar eu e Pérez. Viajar é aquilo. Todo mundo vai viajar, cara. E em plena pandemia, né? Pandemia, tudo fechado, o cara vai viajar. Eu falei, cara, tá fechado. Quero trabalho pra amanhã. Aí, esqueci. Você falou do William Frossaki, né? Sempre falo dele. Você vai falar do William mesmo? Todos os pacientes do William ficam 3 dias, vem pro Brasil... Ficam 3 dias aqui e vai embora. Ele quer fazer reabilitação em 3 dias. Mas ele consegue. Verdade? Mas ele consegue. Mas tem que dar um desconto, né? Mas o William consegue. O William consegue. Rapaz, o negócio, o buraco não tem mais poço, sabe? Não tem mais fundo o negócio lá, cara. É verdade. Então, assim, dá um desconto. Melhor ser tricolor, cara. William, um beijo. Cara, cara. Mas um dos melhores. Trabalha com a gente já há 20 e poucos anos. Ele tá até falando assim, cara, são 30 anos quase de história aí. A gente conversando essa semana sobre isso, né? Cara, e o cara é fantástico, um dos melhores dentistas do Mas ninguém é perfeito, né? Mas assim, tem essa situação aí, né, cara? Mas enfim,
A gente vai... Mas, cara, pense pelo lado positivo. Se o paciente é vascaíno, cara, ele tá tentando fazer o cara sorrir de alguma forma, entendeu? Porra, aí bota aí que o Vasco vai jogar, cara. Eu nem brinco muito com ele, que assim, ele fica... Ele falou assim, pô, Sandrão, cara, tá difícil. Eu falo, cara, vem torcer pro Mengão, cara, a gente aceita. Ele, não sei o que. Não, Brincadeiras à parte. Vascaíno não aceita, não. Olha só. Eles é que não aceitam. Tá certo. Mas assim... Beijo pro William, cara. Eu sempre falo com ele aqui. O William é minha referência, né, assim, na reabilitação oral. Muito bom. Muitos outros, mas assim, o William, cara, eu fiquei com ele lá. Eu fiz o curso de especialização lá, né, vocês sabem. E depois eu tive a minha grande escola, como vocês falaram aí, do Dirceu e tal, a minha grande escola foi ter sido convidado por William para ficar na equipe de professores da especialização da UERJ. E eu, como professor, eu estava aprendendo muito mais do que ensinando alguma coisa. Eu fiz a especialização em 2001, 2002 eu ainda fiquei fazendo os casos, porque, cara, eu queria fazer, pedi autorização, eu falei, porra, deixa eu terminar os casos, porque a especialização era em 1 ano. Você pegava um caso de reabilitação, pô, você é inexperiente. Não conclui? Aí eu falei, cara, deixa eu terminar os casos e tal, não sei o que. Não, então fica aí. Aí tinha um professor Balaciano também, que eu, pô, olha, não, legal, dedicação ali, eu querendo sugar, né, querendo... E aí, beleza, fiquei em 2002 assim também, e aí, pô, em 2003 ele falou, cara, você não quer ficar aí como professor substituto, né, e tal, não sei o que. Eu falei, porra, claro que eu quero. E aí fiquei lá, na verdade estava ensinando alguma coisa, estava aprendendo, né, cara, e fiquei 12 anos lá, assim. Sim. Então foi uma grande escola. É lógico que com o passar do tempo você vai aprendendo, vai ensinando alguma coisa, mas, cara, eu aprendi muito mais lá do que ensinei alguma coisa. Hoje, quando eu tento passar alguma coisa à frente aqui, na verdade é porque eu tive isso de alguém e, cara, conhecimento é para passar para frente, não é para ficar preso. Inclusive eu estava pensando assim, isso poderia ser uma ideia, né, assim, que a gente tem vários cursos hoje, né, tem excelentes cursos, excelentes professores, mas é aquele curso que o dentista vai lá, fica 2, 3 dias e tal, ganha muito conhecimento, mas esse modelo de ensinamento, por exemplo, que você faz com o Arthur... Curso de imersão, né? Curso de imersão, é uma... essa situação que você tem com o Arthur, né? Com o filho do Márcio, com o Arthur Coutinho. Eu não tenho situação nenhuma com ele, cara. Eu dei uma oportunidade para ele, que ele foi lá como paciente, aí foi fazer um clareamento e tal, não sei o que, aí chegou lá e falou assim, cara, eu sou filho do Márcio, do MW, não sei o que, vim aqui porque meu pai mandou eu vir aqui e tal. Eu falei, tá, cara, tá bom e tal, não sei o que, Aí depois ele falou, não, tô fazendo odontologia. Eu falei, tá fazendo odontologia, cara, legal, pô, bacana. Aí depois acabou a consulta e tal. Eu falei, cara, tu não quer ficar aí me vendo trabalhar não, cara? De repente você aprende alguma coisa aí, né? Porque, na verdade era tudo que eu queria quando eu tava fazendo... foi uma oportunidade. Faculdade ou pré-formado ali, tudo que eu queria era estar colado com alguém, né? E ele, pô, você tá falando sério? Aí eu falei, cara, tô falando sério, cara. Você só não vai bagunçar o coreto, né, cara? Mas, cara, tu ficar aí olhando e tal, não sei o quê, pô. Você tá falando sério mesmo? Eu falei, tô falando sério, cara. Aí, pô, tá lá até hoje, né, cara? Assim. Não, cara, isso é fantástico. E você vê, você conversa com ele, a gente conversando com ele antes dele se formar, você vê que o nível dele já tava... Sabe, o cara aprendeu muito contigo. Então, ele não tá vendo pela primeira vez, né, sim, cara? Assim, e principalmente, não tá vendo só os casos... bacanésimo, tá vendo os pepinos, né, cara? Como é que você resolve pepino? Exatamente. Porque, pô, cara... Então, esse modelo de residência, né, uma residência, sim, cara, os dentistas deveriam, sabe, os dentistas mais experientes deveriam adotar isso. Por exemplo, pegar lá 2, 3 alunos por semana, isso entendeu? realmente faz o cara ver o dia a dia. Entendeu? O cara chegar e falar assim, pô, entendeu? Aí eu acho que é um curso... Sabe, uma especialização ali no dia a dia, né? Coisas do dia a dia. Isso é dia a dia. Então, assim, a gente vê esse crescimento deles com relação a isso aí. Entendeu? Cara, porque assim, é difícil você... É difícil, assim, tanto para quem se propõe a ensinar, né? Porque assim, na verdade eu falei com ele, olha só, cara, deixa você ficar vendo aí, mas eu não sou seu professor aqui, não vou ficar te dando aula, cara. Você fica vendo aí, se você tiver dúvida em alguma coisa, depois você me pergunta. Não vai ficar, tipo assim, atrapalhando no meio do procedimento e tal, não sei o quê, mas, cara,
olha só, você tá vendo. O que você tiver de dúvida aí depois, cara, a gente bate um papo. Então senta depois e tal, conversa aí. E eu fico testando, né? Eu sei, ele fala. Testando. E aí ele fala assim, não, cara, porra, fica vendo até pior que ele lembra. Aí ele fala assim, porra, pior que ele lembra, cara. Pior que ele lembra. Eu falei, não, então, não sei o que. Aí ele, pô, não lembro não. Aí eu testo, né? Eu falo assim, pô, lembra daquele caso assim, assado? Aí ele fica pensando, qual caso? Então, pô, o caso assim, assado e tal, não sei o que. Ele, tá. Às vezes eu acho que às vezes que ele sai pela direita, né? Da Leão da Montanha ali, né? Sem braço. Vai pela direita. Eu falo, cara, meu irmão, suga isso daqui, meu. Suga porque é isso que você falou. É o dia a dia. E nem todos os casos do dia a dia você tem a oportunidade de solucionar maravilhosamente bem. Às vezes o paciente tem um defeito ósseo, tem alguma coisa que, assim, vai resolver, mas com limitações. Sim. E geralmente em Instagram, rede social, você só vê o que ficou perfeito, né? Sim. Nem todos os casos são possíveis de ficar perfeito. Não por deficiência técnica tanto do dentista como do laboratório. Deficiência técnica não, a deficiência do caso em si. Pô, às vezes um acidente, às vezes a pessoa perdeu o dente há séculos, não tem osso, não dá para fazer enxerto. Mesmo que você faça enxerto, você não vai conseguir restabelecer a situação inicial. Então, cara, para resolver pepino, cara, assim, só o cara vendo ali no dia a dia, né, cara? Você estava falando sobre a comunicação. A maior dificuldade nossa hoje, né, voltando para o assunto, é assim, por exemplo, vou te dar alguns exemplos, cara. A fotografia é importantíssima, né? Hoje você sem fotografia... a gente não consegue, sabe? Por exemplo, instrumento de trabalho. É um instrumento de trabalho hoje, entendeu? Então, assim, a importância da fotografia, de um planejamento adequado. Outro detalhe, por exemplo, a gente está falando sobre substrato. Sim. Cara, assim, eu estava conversando com um grande dentista de Minas, né? Falando sobre, ele mandou uma reabilitação superior e inferior, e a maioria era sobre dente. Só que a reabilitação superior tinham 2 núcleos metálicos, tá? Então, assim, o 21, se eu não me engano, e o 12 era um pino metálico. E o que ele fez? Ele recobriu aquele pino com uma resina branca opaca. Sim, ele deu um substrato favorável. Um substrato favorável. Então, mas aí eu falei para ele assim, olha só, foi bacana, foi importantíssimo, é melhor ter isso do que um pino metálico, só que o seguinte, o ideal era que ele tivesse, todos os outros núcleos eram A3. Em vez dele ter colocado aquela resina branca opaca, ele deveria ter colocado uma opaca, mas A3. Sim, opaca 3. Mesma cor do ele substrato. me quebrou um pouco, assim, porque na realidade a dificuldade acaba sendo praticamente a mesma no pino metálico. Agora eu tenho um pino branco, opaco e os outros A3. Então, assim, entendeu? Então, esse tipo de detalhe. Outro detalhe... Aí eu vou até te acrescentar nisso que você está falando. Assim, toda vez que eu dou aula sobre cimentação de pinos, de fibra de vidro, você falou aí, a gente tem opções hoje de materiais estéticos. Existem os cimentos que você pode cimentar o pino e ao mesmo tempo você reconstruir a parte coronária. E eu sempre falo isso, aí vai como uma dica aqui para quem estiver vendo isso daí, é que a maioria desses cimentos, eles são muito translúcidos. Então o ideal é, cara, cimenta o pino e a parte coronária você restabelecer com uma resina que imite o substrato. Então você vai pegar uma resina de dentina, que é a cor intermediária, para você imitar o substrato. Isso vai facilitar demais a vida de vocês no laboratório. Não adianta botar um branco, que às vezes os dentistas acham, o metálico é ruim. Mas ao mesmo tempo ele pega uma resina branca opaca e bota, não, agora eu resolvi o problema, é branco opaco, mas te dá um problema do mesmo jeito. Você acabou de falar isso. Exatamente. Uma outra questão séria também é o dente desidratado, cara. Cara, esse é um negócio seríssimo. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico que aconteceu, só que o dentista é safo. Então ele falou assim, eu até coloquei na minha aula, na aula que eu e o Márcio, que a gente dá aí. Preparou. Aí é o seguinte, olha só, ele falou assim, Pérez, eram 2 laterais conoide. Agora vocês vão ter que voltar para dar aula de substrato. Sim. Vamos, tá combinado. Combinado. Então tá certo, firmou. Aí o que acontece? Ele colocou, ele recebeu os 2 laterais e aí ele foi fazer um procedimentozinho lá, uma limpeza, ou fazer uma restauraçãozinha antes. E aí ele, quando colocou os 2 laterais, o que aconteceu? Os 2 laterais estavam escuros. Então assim, a cor era 1 do trabalho, ok? Quando ele colocou os laterais,
os outros dentes estavam B0, estavam BL4, estavam mais claros, estavam desidratados. Sim. E ele falou assim, nossa, os laterais ficaram escuros. Só que ele se ligou que a paciente estava ali 40 minutos com a boca aberta. Sim. Aí ele falou assim, olha, falou ao paciente, ó, descansa aí, relaxa, deixa hidratar um pouco aí, depois vamos ver o que vai acontecer. Aí o dente hidratou, ele colocou os laterais, ficou ok. Aí ele, até essas fotos tá na minha aula. Então assim, olha só como é fundamental o dentista entender isso, cara. Senão o que ele ia fazer? Ele ia me devolver os 2 laterais e falou assim, ficou claro. Corrigir. Aí eu ia botar claro. Aí o dente hidratou, aí ele colocou e falou isso, agora... Você ia aumentar o valor e ia baixar o valor. Você aumentou o valor demais, cara. O pessoal que não entende aí de... Não, inclusive esse negócio de valor eu vou ter que contar, né? Cara, esse negócio de valor. Valor é uma coisa mais difícil, né? Mais difícil de comunicar. Valor. É muito complexo. Eu falo, inclusive, para o dentista o seguinte, a foto, o dentista fala sobre dente, mas você quer uma foto de um dente, de um molarzinho? Eu falo assim, cara, mas você tem o HT, o IMAX, você tem HT, o LT e o MT. O high translucente, média translucidez e baixa translucidez. Como é que eu vou escolher a pastilha se eu não tenho a foto? Então a cúspide de trabalho, a cúspide do dente do vizinho ali, do homólogo, qual é é o branco opaco, é um branco azulado? Então, assim, eu preciso ter a foto para saber. A cicatrícula é escura, é marrom, é laranja. Então, assim, é muito importante que tenha fotografia para a gente poder reproduzir. Para reproduzir isso aí. É muito mais fácil para vocês. É muito mais fácil para você, previsível... como dentista, de receber e falar: caraca, eu só cimentei. Fiz um ajustezinho. Cara, olha só. Peraí, agora eu lembrei de outro assunto aqui. A maioria dos laboratórios. E aí, manda com excesso de ponto de contato proximal, né? Para o dentista ter que ficar tirando, ajustando. Cara, isso é trabalho do laboratório. E vocês fazem isso muito bem. Muitas vezes vem um pouquinho mais apertado, porque depois que dá o glaze, né? Às vezes forma uma películazinha. Cara, não tem que passar broca, não tem que passar nada. É passar uma borrachinha ali, botar lá o carboninho, testar o fio dental, tá ok, e cimentou. Isso é trabalho do laboratório. E, cara, o quanto eu já sofri com um ponto de contato proximal, de ter que ficar passando broca para poder entrar. E eu acho que isso tem muito a ver com a evolução desse bate-papo, dessa troca entre o dentista e o laboratório e tal. Essa semana agora, cara, eu cimentei um trabalho lá no Bombeiro, que por sinal foi lá para vocês, que eu fiz 0 ajuste. Oclusal e proximal. 0. É porque a moldagem estava boa. Com certeza a moldagem estava boa. Se a moldagem estivesse ruim, não tinha ficado. Cara, mas foi 0 ajuste. Aí o nego vai falar assim, então estava em infraoclusão. Não, porque... Pensa, mandou aqui, não teve ajuste oclusal nenhum. Não, estava em oclusão. Não. Contato oclusal ok, anatomia ok, ponto de contato proximal ok. Que bom. E sem ajuste. Cara, tá certo que a maioria dos casos precisa fazer alguma coisinha ali. Mas a hora clínica do dentista de ter que fazer uma borrachinha e cara, isso faz assim, toda a diferença. Cara. Isso aí a gente aprendeu lá com o professor Paulo Cano, né? Foi no curso dele, a gente, assim, de você ter excelência do começo ao fim, né? Eu costumo até falar o seguinte, você chega nos Estados Unidos onde tem... São a fábrica de automóveis, onde surgiu a fábrica de automóvel, onde começou tudo, os caras são apaixonados por carro. E o americano normalmente dá muito valor para a indústria deles, né, e tal. Mas você chega lá, pô, o carro bom lá é o japonês, cara. É o carro, pô, você pode ver que a maioria é Toyota, a maioria é Honda, porque assim, eles têm padrão total de qualidade. Então o professor Paulo Cano falou muito isso pra gente, ele inseriu na cabeça dos técnicos, ele fez uma diferença. Hoje o Brasil está importando técnico, né? Os Estados Unidos está cheio de técnico. E assim, de vez em quando eu recebo uma proposta... O Brasil está exportando. Está exportando, desculpa. Está exportando técnico, exatamente. Ou seja, os nossos técnicos estão num padrão muito elevado. Estão num padrão muito elevado, cara. Assim, a gente de vez em quando recebe. E eu tenho o prazer de ter 2 aqui do meu lado. Puxar saco de vocês, cara. Vocês facilitam o meu trabalho, pô. Mas assim... Minha hora clínica. Mas o importante é que o dentista entenda isso, sabe? A gente também entendeu isso. Que se você você começar certo, vai terminar certo. Então, a importância de a gente fala muito sobre adição, porque a gente pode vazar vários modelos, né? Se você vazar o seu alginato dentro do seu consultório, o importante é que você vaze o alginato dentro nos próximos 15 minutos. Tem materiais hoje alginato que permite um pouco mais de tempo, mas que você vaze no seu consultório. E eu costumo dizer uma dica que eu até conversei vazar de maneira adequada. Adequada. Então,
Então, o seu baldinho de gesso lá, que normalmente você fica parado lá 2-3 semanas, você manipule ele para... Esse é outro... Rapaz, olha só, existe o Dicas do Bom aqui no canal. Tô pensando em fazer Dicas do Laboratório MW. O que vocês acham? Porra, dá trabalho, hein? Tem que gravar, mas seria bacana, hein? É verdade. Seria bacana a gente gravar dicas aí. Isso daí que você tá falando é uma dica mesmo. É uma dica de você homogeneizar, né? E uma outra coisa interessante sobre o alginato, que acontece muito também, quando você tem a moldeira, você tem a pega da moldeira ali. Essa é outra dica sinistra. E normalmente o alginato extravasa, né? Então aquilo lá no palato mole, lá no retro molar, lá, ele escolhe. Então aí o dentista vaza o gesso e bota a moldeira em cima da bancada. O que acontece é aquele excesso do alginato, toca só o excesso do alginato com a pegada ali da moldeira. Ou seja, ele está em suspensão. A moldeira está em suspensão. Com o peso do gesso, e vai perdendo o líquido, vai perdendo o alginato, ele vai deforma os últimos 2 molares. E aí você fica com um trabalho alto, e aí você manda o laboratório, faz o trabalho, fica alto pra caramba, e quem sofre? Dona Miriam e Dona Hilda, né? A minha mãezinha lá querida. Exatamente. Falando, só aproveitando o gancho, não mudando a prosa aqui, o rumo. Desculpa. Em relação ao modelo, quando você molda lá um silicone, tem uma boa moldagem, um bom modelo vazado, perfeito, legal. Quando faz a moldagem digital, ele vai legal lá, você estar falando sobre esse assunto. Vai lá e faz a moldagem digital do preparo, da boca, perdão. Escaneamento todo. E quando chega na hora do preparo, cada scanner tem um nome específico lá para aquela leitura. Vamos colocar como leitura de alta resolução para resumir o negócio. Certo. E vai lá naquele preparo, ou nos preparos, e faz a leitura de alta resolução no preparo. Perfeito. Não se preocupe em fazer expandir a leitura de alta resolução para as áreas de contato dos dentes adjacentes ali. O que você tem? Você tem uma leitura de alta resolução no preparo e ao redor o restante de baixa. Está tudo baixa resolução. Faz o trabalho. Vai diminuir o arquivo. Né? Vai diminuir o arquivo. Só que tem que pegar a triangulação dele e ampliar para os pontos de contato dos dentes do lado. Porque você tem uma resolução fantástica na área do ponto de contato que é importante. Proximal e oclusal, né? Exatamente. E aí quando não faz isso, a gente recebe o arquivo pronto. Aí eu olho lá, tá toda a triangulação, falo, vai dar ruim. O ponto de contato fica faltando ou fica muito apertado. Então tem que fazer uma leitura daquela área ali mais ampla. Pegando... Ou seja, tudo que eu falei aqui de bom na parte analógica, né, de você como dentista moldar, ter um bom modelo, ter tudo, essa precisão para te facilitar como dentista lá na parte clínica, ela vale também pro digital. Pro digital, entendeu? Todos os conceitos. A única coisa do digital em relação ao analógico é o modus operandi, mas os conceitos são os mesmos, necessidades são as mesmas e... digamos, é um facilitador se você operar direito, senão é um dificultador. É a mesma coisa que fazer uma moldagem mal feita. E tem que levar em consideração não só isso, que depois daí vem outros agravantes, né? A impressora, a impressão e por aí vai. Mas eu só queria dar um toque em relação a se não ter tido nenhum ajuste lá. Mas no digital não muda muito não, tem que ter esses cuidados também. Cara, tem que ter esses cuidados. Bom, gente, cara, bate-papo muito legal aqui. Eu acho que, cara, vale a gente fazer um outro podcast aí para falar sobre substrato. O que vocês acham? Não, para mim tá bacana. Bacana. Na verdade, a gente marca aí uma outra pra gente fazer uma parada sobre substratos, falar Dicas sobre substrato. MW. E dicas MW, hein? Quem sabe? Vamos lá. Cara, a gente tá aberto aí, olha só, aí, ó. Novidades sendo anunciadas aqui, sem combinadas na hora. Quando eu falei pra eles que não tinha script, cara, eu já tinha pensado lá, no final vou enquadrar os caras. Se cair na minha armadilha. Mas antes da gente finalizar, gente, aqui, obrigado mesmo aí por vocês terem aceitado de estar aqui. Eu sei que foi difícil, né? Agenda, né? Curso, tem compromisso na igreja, não sei o que, E hoje a gente conseguiu realmente fechar uma data para estar aqui conversando. Mas antes de tudo, gostaria de deixar o microfone aberto aí para vocês. Deixar o contato de vocês, quem não os conhece, de como é que acha vocês, Instagram, sei lá, contato do laboratório.
Vocês aceitam alguém novo ainda ou assim, não tem mais? Tá, fila de espera só para 2025. Cara, isso aí. Fala aí. Vou deixar passar para você. Porque a parte digital é contigo, né, cara? Não, parte digital não. De propaganda, Ah, né? não, de Instagram. Cara, eu não sei nem. Eu pergunto pra ele, cara, como é que eu faço pra fazer um comentário em cima dessa imagem que eu tô vendo? Porque se eu pergunto pro Arthur e pra Luísa, eles falam, pô, pai, pai. O Instagram dele tem 2 postagens que foi a filha que colocou. Minha filha que Ele deve ter ficado bravo com ela. Mas eu nem tenho Instagram, cara. Eu tenho Instagram só do laboratório. Mas enfim, assim, primeiro agradecer, né, Sandro, pela oportunidade mesmo. Prazer, de verdade, tá aqui, né, cara, assim, pra gente é um prazer, entendeu? O MW não é nenhuma sumidade no que faz, a gente tem nossos problemas diários ali também, temos, assim, dificuldades. Nós vivemos de bancada, nós dois, assim como os dentistas que trabalham, metem a mão na massa e trabalham o dia inteiro. Então, onde nós chegamos, pra gente, assim, como amigos, né, como sócio, foi assim uma conquista muito grande, né, cara? Tudo que nós conquistamos juntos, o alcance que nós tivemos, mas assim, tudo foi com muita luta. Então, assim, estar contigo aqui hoje, ser convidado por você, sério, sem rasgação de seda, né? Pra gente é um prazer, né, cara, ter esse momento aqui de poder trocar essa ideia profissional contigo. A recíproca é totalmente verdadeira, porque é aquilo que eu te falei aí, eu também comecei do zero e, assim, eu acho que sucesso é você conseguir atingir os seus objetivos, né? Então, cada um tem a sua receita de sucesso. Então, se vocês chegaram onde estão porque vocês traçaram esse caminho, esse objetivo, porra, isso é bacana pra caramba. Então, assim, eu tracei meus objetivos também, estou alcançando. Isso que eu estou fazendo aqui agora, totalmente novo, totalmente não sei onde é que isso vai dar, mas assim, estou me divertindo fazer isso daqui. Muito bom estar com vocês aqui, como outros podcasts que eu produzi aqui. Não sei onde vai parar, mas assim, estou me divertindo, cara. E isso é muito legal. E fala aí, Bom, eu Pérez. queria agradecer também, né, cara? Dá o contato assim, aí. Nós estamos lá no Instagram, né? Nós estamos no Instagram MW Dental Studio. Lá você acha a gente, vê nossos trabalhos lá. Queria te agradecer também. Na verdade, você botou a gente meio num sanhaço ali, porque a gente teve muito convite, né, pra live, pra fazer. É mesmo? Puxa, cara, durante a pandemia, então, cara, a gente tem muito amigo pelo Brasil, graças a Deus nós somos. Legal você tá falando isso, cara, mas assim, live eu também não fiz muito. Eu não quis entrar nessa vibe de live com celular, por conta da, assim, um detalhe meu, tá? De questão de qualidade de imagem, às vezes, né, o som às vezes fica ruim e tal, não sei o que. Sim, eu queria fazer algo diferente, que é isso que eu estou fazendo aqui agora. Desculpe ter te interrompido aí. Mas eu tenho certeza que vocês, cara, com certeza receberam um monte de convite para queria deixar um beijo para todos, né? A gente estava numa fase bem difícil. Para todos que vocês não aceitaram? Para todos que eu não deixar um beijo para todos que nós não aceitamos. Eu falei com todos eles, são todos amigos. Eu falei assim, cara, desculpa, no momento não dá, cara. Mas também nós somos matuto de bancada, então a gente meio. Quando bota aqui uma câmera assim, o negócio é meio complicado. Mas comigo também eles não aceitaram, não, cara. Eu que sou insistente, persistente. E falei pro Márcio: olha só, amanhã o Arthur não tá mais no consultório se vocês não forem. Brincadeira. Mas assim, cara, assim, eu queria deixar uma mensagenzinha que é o seguinte, cara. A gente passou um problemazinho, né, assim, de perdas, de estresse. Essa pandemia foi muito estressante pra gente lá do laboratório, né? A gente teve que fazer uma reunir os funcionários, reorganizar o laboratório. Isso causou um estresse muito sério. E depois a gente teve algumas perdas, né? Assim, próximas de amigos, enfim. E isso aí me gerou uma síndrome do pânico. Eu fiquei com uma crise de ansiedade muito séria, né? E uma coisa que eu nunca tinha sentido, para mim foi um negócio, ficou bem esquisito. E eu procurei ajuda, né, profissional. E fora ajuda profissional, assim, a minha fé em Cristo Jesus, cara, assim, foi algo que, sabe, a igreja, a fé em Cristo Jesus me ajudou muito. Sim. Deus nesse momento foi fundamental para minha vida. Então, assim, eu queria deixar para você, porque quando eu tive no profissional, ele falou o seguinte: eu atendia 3 a 4 pessoas por mês, no estado que você está. Hoje eu atendo 3 a 4 por dia. Então, a pandemia foi uma situação muito séria. Então, assim, tem muita gente sofrendo de ansiedade nesse momento. Eu queria deixar essa dica. Procure um profissional, não deixe de procurar um profissional, tá? Para te ajudar.
E legal você tá dando esse depoimento aí que você superou isso. Superei, né? graças a Deus. Tanto é que você tá aqui. Hoje eu tô aqui bem, senão eu não conseguiria. Há 4 meses atrás eu fui dar uma aula, rapaz, eu tava tremendo na aula, passando mal pra caramba. Foi muito difícil, foi um momento muito difícil para mim. Então eu queria deixar para vocês aí uma passagem da Bíblia que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tá? Um beijo no coração, pô, cara. Obrigado, cara. Eu sou teu fã. Você sabe assim, a gente vê o nível que a gente está é quando a gente começa a tratar, né? Por exemplo, o dentista, por exemplo, quando você trata de outro dentista, né? Você vê que quando você tem dentistas te procurando para fazer trabalho com você. Você é um cara que trata de dentistas, né? E hoje você está fazendo a reabilitação de um grande técnico que trabalha com a gente e tal, assim. Então, assim, fala o nome dele não, que ele é vascaíno. Não, fala não. Fala o nome dele não, que ele é vascaíno. Mas você vê, ele falou assim, não, eu vou fazer meu trabalho, minha reabilitação, vou fazer com o Sandro. Quer dizer, então você vê o nível que você está, porque o técnico sabe ali, né, cara? Ele vê na bancada. Ele vê na bancada. Ele falou, pô, cara, quero fazer meu dente com o Sandro. Meu sonho é fazer o dente com o Sandro. Então, tô maltratando bem ele cara, lá. Então, assim, cara, parabéns, você é um cara fantástico. Obrigado pelo convite aí. Valeu, gente. Olha só, mas então aqui, ó, a gente está finalizando isso daqui, mas já deixou afirmado aí que a gente vai ter mais coisa para produzir, já que agora a gente está em outra vibe. Porra, tu deu um depoimento aí que tu não tinha me falado e tal, né? Claro que a pandemia pegou todo mundo de alguma forma, ainda pega, né? A gente não acabou, né? Mas assim, a gente já está num outro momento e a vida continua, cara. Assim, na verdade, todos nós estamos aqui no mundo de passagem. Sim, né? Com certeza. Com sua fé, ou não e tal, mas, cara, é fato que tá todo mundo aqui de passagem. Gente, um abraço. Não deixe de colocar aí nos comentários e comecem a pedir aí nos comentários o que vocês querem que o laboratório fale para facilitar a tua vida no consultório. Gente, esperamos vocês aqui nos comentários. Curtam, compartilhem com quem são os seus amigos e ainda não estão inscritos aqui no nosso canal, Wickedonto 32. Meus irmãos, obrigado de coração mais uma vez. Valeu. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.